Para você, que importância apresenta a abertura da fronteira armênio-turca? Para mim, pessoalmente, isso é importante, mas não somente para mim, mas também para a É Armênia. somente para a Armênia que é preciso? Eu, como cidadão turco, pertencendo a uma comunidade armeniana minoritária, quero evidentemente que tenha laços com a Armênia, que as relações de nossa comunidade e do nosso país sejam abertas de modo seguro. Em segundo lugar, quero que tenha entre os povos da Armênia e da Turquia, vamos dizer, uma normalização. Isso é necessário para o renascimento psicológico. Uma coisa dessa é possível? Por que não? Se as duas partes adotam uma atitude democrática, penso que o passado não se tornará incompreensível. Esse jornalista armeniano, cidadão turco, é um homem excepcional. Fundador da revista Agos, durante toda a sua vida, leva esse combate para a liberdade e para a defesa do direito dos homens. Tornando-se advogado do dever da memória e da reconciliação turco-armeniana. Acredita nesse diálogo, na sua necessidade e na sua urgência. O sonho de Hrant era primeiro um mundo pacífico. Que a Turquia consiga viver em paz através do diálogo, a relação dos conflitos, das intransigências entre os povos, a aproximação e a amizade entre a Turquia e a Armênia. Eu tinha 2 irmãos. Tinha em volta de 8 anos. Meus irmãos tinham 6 e 4 anos. Minha avó estava ainda viva nesta época. Ela levou a gente para a igreja protestante armeniana de Gedik Pasha, no orfanato que se encontrava no subsolo da igreja. Levou a gente para lá, pois meus pais tinham se divorciado e não conseguimos ficar na sua casa nem de um nem de outro. Vivíamos na rua. No orfanato, durante o inverno não tinha problema, mas durante o verão tínhamos o costume de passar o dia todo no jardim da igreja. Era um pequeno jardim de beton. A administração da igreja procurou melhorar nossas condições de vida. E encontraram um terreno a uns 100 quilômetros de Istambul. Era em Tuzla. Esse centro em Tuzla, fundado e dirigido por Rami Guzelian, torna-se, dia após dia, um paraíso graças ao entusiasmo e o trabalho das crianças. No caso de Hrant, poderia, sob a influência das dificuldades de sua infância e de sua família, poderia ter ficado marcado e completamente introvertido. Foi exatamente o contrário que aconteceu. Seus freios eram estragados. Não funcionavam, mas ele dirigiu muito tranquilamente o carro da sua vida. Hrant sempre se preocupou com os pequenos, os mais pobres. E quando Hrant cresceu, ele seguiu regularmente as instituições escolares da Igreja Evangélica Armeniana e da Igreja Apostólica Armeniana. Tinha um espírito muito aberto, muito crítico, no sentido que não aceitava facilmente as injustiças. Sempre teve sede da verdade. Após os estudos de zoologia, literatura e filosofia na Universidade de Istambul, Hrant dirige com seus irmãos uma livraria e se interessa ao mundo da edição. Ele exercita seu talento publicando críticas literais nos jornais da comunidade armeniana. Em 1977, com 22 anos, casa-se com Raquel, uma moça do orfanato de Gedik Pasha.
Seu casamento com Raquel foi também muito importante, pois Raquel é uma mulher de Deus. Uma pessoa que realmente tem essa comunicação com o Senhor. E junto acho que formaram um casal, uma família com seus filhos que interpelava os outros, porque, de um certo modo, viver na Turquia, ser de origem armeniana e defender valores universais, isso não é comum. Porter des valeurs en quelque sorte universelles, oui, je crois que son souci de la vérité, de la Sim, acredito que sua preocupação com a verdade e a justiça está ligada, de um lado, à sua origem, pertencendo a uma minoria, mas igualmente à sua educação cristã, a influência dos valores cristãos na sua vida. L'influence des valeurs chrétiennes dans sa vie. Assim como a Raquel, Hunt torna-se responsável do campo de Tuzla. Esse pequeno paraíso será fechado e embargado em 1983 pelo Estado. Em 1980, seu combate pela justiça leva à cadeia, numa época onde os atentados do grupo armeniano Azalah só pioraram as reações anti-armenianas na Turquia. Durante os anos 90, a radicalização da sociedade e da política turcas a respeito da minoria me faziam entender que é o tempo de pôr ao lado a discrição e defender abertamente e com a força do direito de sua comunidade armeniana. Às vezes pensado que ele é louco. Mas em 1996, que Hunt funda o jornal Agos, o Suco, em armeniano. Um semanal de 12 páginas, 10 em turco e 2 em armeniano. É a primeira vez que um jornal armeniano é publicado em turco. Na Turquia, durante esses 30 últimos anos, a palavra armeniano tinha se tornado uma injúria. Armeniano é a palavra armeniano. Tudo que se chamava em armeniano. Para tudo, a todo momento, os armenianos eram vaiados. E, em geral, a gente não reagia. Foi então que pensamos, é preciso publicar um jornal turco para se proteger dessas mentiras e desses exageros, e ocupar assim uma posição de defesa frente ao Estado, e levar a ser conhecidos os interesses da comunidade armeniana. Oral Çalışlar é jornalista turca em jornal Agos e do Diário Radical. Através de Agos, Hrant começou a ser conhecido. Isso lhe permitiu de explicar na imprensa e na televisão o que querem os armenianos, o que sofreram e como as relações entre os turcos e os armenianos podem ser melhoradas. Hrant dizia que era aceitando seriamente o nosso passado, enfrentando nossas histórias respectivas, que uma verdadeira relação ia ser possível. Deniz Tuna é advogada turca, no processo de Hrant Dink. Nós, que não estamos na escola primária, no colégio ou na universidade, crescemos na ignorância da questão armeniana. Ignoramos o que aconteceu em 1915. Nem sabíamos que existia uma questão armeniana para se resolver na política da Turquia e da Armênia. Eu, na minha geração, fomos colocados à par dessa questão, faz muito pouco tempo. Extraído da entrevista de Hrant Dink, publicada no Diário Radical, em fevereiro de 2006. Mas o que aconteceu em 1915? Se é preciso colocar um nome sobre o que aconteceu em 1915, não tenho no meu espírito a menor dúvida a esse respeito, mas não me preocupo muito com essa questão de nome. Trata-se de uma história que está interiorizada no mais profundo de cada um de nós. O que foi vivido
marcou profundamente nossos corpos e nossas pessoas. Isso é verdade para todos os armenianos. O pastor René Lionian é presidente da igreja armeniana. Com sua esposa Sylvie, vive nesse país desde 1994. O genocídio é verdadeiramente uma história muito triste para os armenianos. E até hoje, enquanto mais de 90 anos já passaram, quando se fala com um armeniano, que ele seja da Armênia ou da diáspora do mundo inteiro, o genocídio não pode deixar indiferente. 1,5 milhão de armenianos foram massacrados nesta época, os 2/3 da população armeniana. Os que escaparam desse genocídio foram exilados no mundo inteiro. Esse genocídio não é uma história passada ou longínqua. Ele é presente até hoje. Quando era pequeno, meu avô sempre me contava, falava do genocídio, como foram mortos meus tios e como o resto da família deixou o país para fugir. E isso é a mesma coisa para todas as famílias, o que quer dizer que em cada uma dessas famílias a lembrança do genocídio ainda está viva. Fethi Cetin é armeniana e cidadã turca. Ela é escritora e advogada no processo de Hrant Dink. Hrant era o homem que acabava com os tabus. Na Turquia, o tabu que é considerado como o mais importante e o mais indestrutível é o tabu armeniano. E uma das figuras mais importantes que abalou esse tabu era Hrant. Hrant era uma da figura que permitiu que falasse a respeito de 1915. Os turcos se inquietam do processo de reconhecimento do genocídio armeniano, que se desenvolve em círculos cada vez maiores. Como os turcos percebem esse problema? Finalmente, será que esse dia esse problema encontrará sua solução? A administração do Estado, que chamamos de Estado Profundo, sobre esse assunto, não dá liberdade. E cada vez que os parlamentos europeus e os dos diversos países do mundo reconhecem o genocídio armeniano, isso representa uma pressão sobre a Turquia. O povo, na sua vez, sofre dessa pressão e surgem perguntas. O genocídio aconteceu sim ou não? Porque o povo foi ensinado exatamente ao contrário. Ele não conhece a verdade. Foi escondido do povo? Evidentemente, a verdade foi escondida ao povo. Em compensação, foi-lhe ensinado o contrário. Mas disseram que não foram os turcos que massacraram os armenianos, mas que foram os armenianos que massacraram os turcos. Isso que sabe o povo. Os turcos pensam que foram traídos pelos armenianos. A história que nos foi ensinada é essa. Nós não matamos nem deportemos ninguém sem razão, para nada. São eles, os armenianos, que nos apunharam pelas costas. Os turcos têm na cabeça essa versão da história. E, além disso, ser acusados de ter cometido um genocídio é uma coisa inaceitável para eles, pois eles têm uma compaixão subjetiva da história, com essa história como foi contada para eles, e não vê a necessidade de discutir sobre o que é o fato e a realidade. Criaram um novo cidadão, uma nova identidade, que é chamada de turca, e a qual tem sua história, sua cultura. Mas trata-se de uma história de uma cultura artificial. E se essa identidade se torna inexistente pela revelação da verdade histórica, acontece um terremoto. Se essa identidade se aniquila, o país se aniquila.
De jeito nenhum recoloco em questão a realidade do genocídio e digo isso do interior da Turquia. Na verdade, essa palavra, mesmo na minha boca, não tem importância. O que eu sei é que prenderam e deportaram das suas terras um povo que morava lá fazia 4.000 anos. É isso que disse aos deputados do parlamento turco. Disse, mesmo se vocês tenham prendido e transportado esse povo para os outros lugares, nos aviões de ouro, esses atos seriam ainda um genocídio, pois cortaram o povo das suas raízes, das suas terras, da sua cultura que tinha desenvolvida. E se os armenianos da diáspora lutam por tanta força contra vocês e com eles mesmos, é, na verdade, porque eles procuram suas raízes. Então, em conflito com suas raízes que vocês cortaram. Não é fácil para qualquer povo de enfrentar a sua história, sobretudo quando se fala do genocídio. Não é fácil para nós. Hrant teve muito impacto com a publicação do jornal Agos, assim como falando nas emissões televisadas e nas conferências. Desempenhou um papel importante para quebrar os conhecimentos adquiridos, enraizados em nós. Por exemplo, no meu caso, tomei consciência que não conhecia bem a Armênia, até meu encontro com Hrant. Portanto, vivíamos com armenianos. O sócio do meu avô era um armeniano, tio Agob, um cadeireiro. Mas, na verdade, da sua identidade, da sua história, da sua vida na Turquia, aprendi isso pela primeira vez com Hrant. Patakris Tukyan é jornalista armeniano, cidadão turco. É membro do comitê de redação de Agos. Já se viu que numerosas causas e reivindicações justas podiam tornar-se pela força e a violência injustas e perder seu objetivo inicial. Hrant sabia muito bem que não era possível, pela força, de obrigar alguém a fazer algo. Sabia que é preciso que entenda, que comece a pensar. Hrant não disse, é preciso antes de tudo que vocês conheçam e aceitem de ter feito o genocídio, e após poderemos conversar. Ele não disse tal coisa. Ao contrário, dizia, venham e conversaremos. Eu vou contar para vocês, a minha família, a minha cidade, vou contar ao meu povo tudo o que aconteceu. E vocês também contarão para mim, e eu estarei atento, mas devemos nos escutar uns aos outros primeiro. É assim que para Hrant, o essencial não era de afirmar ou de negar o genocídio, mas de conversar. Extraído de um artigo escrito por Hrant Dink em junho de 2006. Defender o viver junto, tal deve ser nosso único objetivo. O viver em paralelo nunca trouxe no decorrer da história a menor solução aos problemas desse mundo. Grigor Abagaloglu nasceu numa família armeniana. Cresceu até os 18 anos, nos arredores de Malatya, uma cidade no centro do país. Hoje, pai de 2 filhos, com sua esposa Maria, ele é pastor da igreja evangélica armeniana do bairro de Jedipasha, em Istambul. Era professor de história turca, tinha acabado a universidade, mas o governo não me deu cargo. Disse-me que não tinha vaga. Meus amigos tiveram todos os cargos nas escolas turcas, mas para mim não tinham vaga.
A respeito do genocídio, evoca-se numerosas razões, mas nós que vivemos na Turquia sabemos muito bem que tem duas razões. A primeira é de ser armeniano, a outra é de ser cristão. E até hoje, de um certo modo, é a mesma coisa. Dizem, por que você não se torna turco? Por que não se torna muçulmano? Sempre tem essas duas perguntas sobre nós. Somos oprimidos, somos perseguidos. Hoje, na igreja de Gedik Pasha, no centro de Istambul, armenianos e turcos encontram-se, juntos, unidos para rezar durante o culto do pastor Krikor. Lemos na Bíblia que não é pela potência, nem pela força, mas pelo Espírito do Senhor. Porque o Espírito de Deus tem poder sobre tudo. Se você acredita em Deus, se você tem confiança em Deus, qual que seja o lugar onde você está, qual que seja a posição na qual se encontra, saiba que Deus, que é muito potente, lhe dará a vitória. Fique sempre confiante em Deus. O Senhor me chamou, me visitou, me converti. Sim, vivo neste país, o país onde nasci. Aqui sofri muito por causa de ser armeniano e cristão. Mas quando conheci Jesus, sua verdade, quando conheci o Evangelho, neste momento aprendi também a perdoar. Perdoar e amar. Essas duas coisas juntas são muito importantes. Hrant Dink tem amigos turcos? Evidente. O que acha a respeito de suas ideias? Tenho muitos amigos que conhecem o genocídio, sabem a verdade. Tenho também amigos que não podem conhecer que o genocídio aconteceu, mas têm um interesse benevolente. Fazem perguntas. Eu, em geral, tenho ajudá-los. Hrant era uma pessoa que acreditava que era possível mudar a Turquia e o mundo. Você pode ficar somente com pessoas semelhantes a você. Pode estar sempre com elas. Mas Hrant encontrava pessoas de opiniões diferentes. Tentava que elas mudassem de opinião. E, pode acreditar, ele era muito eficiente. Hrant era uma verdadeira ponte. Hrant era essa ponte na Turquia, entre os armenianos e outros grupos étnicos. Na edição do jornal Algoz, do dia 23 de janeiro de 2004, Hrant Dink escrevia a respeito da identidade armeniana. Os armenianos tentaram viver sua identidade através de uma exigência da verdade do genocídio, que acabou se tornando a essência mesma da sua identidade. Mas o principal elemento que encobre a formação da identidade armeniana, que funciona como um tumor canceroso, é a obsessão turca. É o principal problema, ficar de saber se os armenianos serão capazes de liberar sua própria identidade dessa obsessão turca. Para nós que moramos na Turquia, temos um medicamento que cura esse traumatismo, o de poder viver junto com os turcos. Entretanto, ameaçado sem parar pelas forças ocultas, que desejavam que se calasse, Hrant Dink escreve: Fui condenado a 6 meses de cadeia com prorrogação para um delito que não cometi, seja um insulto de identidade nacional turca, segundo o artigo 301.
Em março vai ter a abertura do processo contra mim porque afirmei: isso é um genocídio. Através de uma desinformação nojenta, conseguiram criar um número importante de pessoas que pensam que Hrant Dink é um homem que insulta a identidade turca. Os discos do meu computador estão cheios dessas frases carregadas de raiva e de ameaças. Quem sabe quantas obras injustiças vou ter de enfrentar. Nos seus últimos artigos, ele sabia que ia ser assassinado. Tinha avisado sobre isso, mas a gente não entendia. Nessa tarde de 19 de janeiro de 2007, Hrant Dink, na frente do seu jornal Agos, é assassinado numa das ruas principais da cidade de Istambul. Nesse dia, uma das vozes mais corajosas e mais livre da Turquia apagou-se. A esposa de Hrant Dink, Raquel, mulher armeniana, expressa-se em turco sobre todos os canais da televisão pública e privadas da Turquia. Na Bíblia, em João 15:13, Jesus diz: "Não tem maior amor que dar sua vida por seus amigos." Hoje é um dia na qual a luz vai surgir das trevas. Meus irmãos, é seu amor pela verdade, seu amor pela transparência, seu amor pelos seus amigos que levaram até lá. É um desafio contra o medo que o tornou grande. Quem, meu bem amado, pode esquecer tudo que você fez? Tudo que você disse? Será a treva que vai fazer o que a gente esqueça? Será o medo que vai fazer o que a gente esqueça, meu bem-amado? Será a perseguição? Será o prazer e o gozo do mundo, meu bem-amado? Não. Nenhuma treva pode fazer que a gente esqueça de você, meu bem-amado. Eu escrevi para você uma carta de amor, meu bem-amado. Eu também tive de pagar caro esse resgate, meu amor. É graças a Jesus que consegui escrever essas palavras. Devemos agradecê-lo, meu amor. Devemos para cada um o que é devido, meu amor. Mataram fisicamente Hrant, mas ficaram espantados de ver que esse assassinato fez nascer de uma só vez centenas de milhares de Hrant. O povo foi para a rua e disse: "Somos todos uns Hrant Dink." Pela primeira vez na Turquia, os curdos, os armenianos, os turcos da direita e da esquerda, todos estavam lá. Religiosos muçulmanos e islamitas de diferentes grupos políticos. Por Hrant, eles se reuniram. Nunca se viu uma tal concentração de gente na Turquia. Talvez desde os anos 80. Era a primeira vez que se via um tal conjunto. Para mim, isso é muito importante.
Quando pessoas como Hrant tentam de estabelecer uma forma de diálogo entre armenianos e turcos, isso nos obriga e me obriga a um certo ponto questionamento. Como perdoar alguém que massacrou o seu povo, que foi maldoso, enquanto essa pessoa não quer reconhecer sua culpa? Isso é possível? Reconheço que isso é um grande problema, e para mim também. E tento, com a ajuda de Deus, pela direção do Espírito Santo, de entender o que Deus espera de mim. Entendi a coisa seguinte. Realizei que Deus me amava, independentemente do fato de lhe pedir perdão ou de não pedir. O coração de Deus é o coração de perdão. É uma força que libera. Entendi que, se eu sou capaz de perdoar a meu inimigo, então sou eu que sou liberado, interiormente. Isso não muda nada na realidade. A culpa que o turco ou qualquer outro cometeu a respeito dos armenianos, isso é um problema entre a pessoa que cometeu a culpa e Deus. Eu não posso resolver esse problema, mas posso resolver meu problema interior e ser liberado desse peso da história. Quando tento de falar dessa libertação interior, na minha relação com Deus, na minha intimidade com Deus, longe de mim a ideia de missionário, de pôr de lado a questão do genocídio. E continuarei hoje a trabalhar para que a verdade, a justiça, sejam proclamadas a respeito desta realidade do genocídio. Se consigo perdoar o turco, mesmo se o turco não me pede perdão, isso é, antes de tudo, uma liberação para mim. O perdão é uma força que libera, e me libera interiormente. Esse mês, podemos rezar para essa aproximação, esse diálogo, essa amizade entre os povos turcos e armeniano consiga continuar a ser construída na verdade e no perdão. A palavra desse mês é o versículo 11 do Salmo 85. Amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam.